Olá, amigos do blog da comunicação, ouvintes do Comunicast, né, o podcast do nosso blog. Eu sou o Guilherme Freitas e hoje a gente vai abordar aqui no nosso programa um assunto aí que está tumultuando a política brasileira e também internacional, né, nessas últimas semanas. A gente vai conversar um pouquinho sobre a crise aí nos ministérios da Dilma, a troca no Ministério da Defesa. Tem um problema agora no Ministério da Agricultura envolvendo corrupção. Também já está tendo indícios de corrupção no Ministério do Turismo. Parece que a Dilma não consegue se livrar, né, dessa maré de azar aí que pegou seus ministérios. E também a gente vai falar um pouquinho sobre essa crise global, internacional dos mercados, que depois do rebaixamento da nota dos Estados Unidos, acabou aí tumultuando esse mundo global econômico. E hoje é um podcast diferente, a gente vai conversar sobre esses assuntos e também você, ouvinte, vai ouvir aí uns trechos dos personagens que a gente vai apresentar ao longo desse programa. E hoje participa comigo do Comunicast o João Paulo Denofrio, que você já deve estar acostumado aí a ler no blog sobre política e também nos nossos podcasts sobre o tema. João, bem-vindo a esse programa e vamos aí conversar sobre mais uns tumultos aí no governo Dilma e essa crise aí que está chegando aqui no Brasil também, essa crise dos mercados. Olá, Guilherme. Olá a todos. Realmente o que não falta nas últimas semanas é assunto, né? Tanto em Brasília como no mundo inteiro, né? São dias aí de turbulência, principalmente no mercado financeiro, né? E até mesmo lá no governo federal, né? Bom, a gente teve aí nesses últimos dias essa crise, né? Da Dilma, mais uma vez, ela teve que trocar um ministro, né? Depois do Palocci e do Nascimento dos transportes, agora foi a vez do Nelson Jobim, que praticamente pediu para cair depois das declarações que ele deu. E também agora já está pipocando novas crises, né, e denúncias de corrupção no Ministério da Agricultura e no Ministério do Turismo, né, ambos comandados pelo PMDB, né, PMDB que lidera essas pastas. E a gente vai ouvir um áudio agora do ministro Wagner Rossi, do PMDB, né, ministro da Agricultura, tentando, né, se explicar sobre essa crise aí na pasta dele, daqueles repasses de dinheiro envolvendo a Conab, também os casos de desvio de dinheiro e corrupção dentro do Ministério, e também a Dilma dando aí, reafirmando a confiança nele, né, falando que confia no seu ministro e que não vai tomar, por enquanto, nenhuma atitude tão radical quanto ela tomou, né, nos outros ministérios, que ela acabou demitindo vários funcionários. Vamos ouvir então o áudio aí. Todos os servidores citados ou outros que venham a ter relação com os assuntos tratados naquela denúncia serão ouvidos, garantido o direito de ampla defesa e o contraditório, e apurada qualquer irregularidade, seja por parte de quem for, nós tomaremos as medidas no limite da lei. Então nós estamos, sem sombra de dúvida, reiterando a confiança no Wagner Rossi. Bom, João, você viu aí que o ministro, né, e a própria Dilma deram suas explicações, né, o ministro tentando explicar, dizendo que vai investigar. A oposição pede CPI, a Dilma por enquanto está bem cautelosa. O que você pode analisar dessa turbulência aí nesse ministério? Na minha opinião, a oposição está fazendo o papel dela, né, que é pressionar o governo para que tudo fique muito bem esclarecido. Alguns oposicionistas mais sanguinários querem diretamente a queda do Wagner Rossi, né, do Ministério da Agricultura. Só que a situação agora é bem diferente, não é igual ao que ocorreu no Ministério dos Transportes, que era do PR, né? O Ministério da Agricultura é comandado pelo PMDB, que é o principal aliado do PT no governo. Então a Dilma está calculando muito bem os passos e com que ela está lidando. Então dá provas de que o Wagner Rossi não vai sair do cargo tão cedo e que essas denúncias vão ser apuradas com muito mais cautela
para evitar justamente um desgaste da relação entre o PT e o PMDB, que poderia afetar um dos pilares do governo da Dilma. Então a situação é bem diferente. Na semana passada, a Dilma, inclusive, deixou claro que ela não vai se deixar levar pelo denuncismo que a mídia está apresentando e que tudo tem que ser esclarecido com muita calma e não sair por aí derrubando ministros e mais ministros. Até porque esse ministro, né, o Wagner Rossi, ele é apadrinhado do Michel Temer, né, que nada mais é que o vice. Então, derrubar, né, esse ministro agora é praticamente comprar uma briga com o Temer e com a alta cúpula do PMDB, né, que não é vantagem nenhuma para o PT. Entrar em rota de colisão com o seu principal parceiro, né, digamos assim, seu principal aliado, ainda mais no primeiro ano de governo, é como um suicídio político. Justamente, é ficar, como diz no popular, ficar jogando pedra em vespeiro, né? É correr um risco desnecessário, que inclusive a Dilma deve estar sendo muito bem assessorada politicamente nesse quesito, para não ficar procurando briga à toa e tentar resguardar ao máximo que ela conseguiu o Wagner Rossi, ignorando qualquer apelo e qualquer pressão da oposição. E enquanto a Dilma tenta resolver esse imbróglio aí no Ministério da Agricultura, ela já resolveu a crise lá no Ministério da Defesa, né? O ex-ministro Nelson Jobim andou dando várias declarações polêmicas, né, nas últimas semanas. Primeiro ele revelou publicamente que havia votado no Serra, né, já que ele é amigo do José Serra há vários anos, tem uma amizade assim pública, né? Ele já revelou publicamente que é amigo do Serra e votou na última eleição no Serra. E também depois ele criticou as ministras da Dilma, né, Ideli, Salvati e a Gleisi Hoffmann. E isso aí também foi praticamente ele saltar do precipício com a corda no pescoço, porque depois dessas declarações dele ficou claro que ele não tinha como continuar no cargo. E a Dilma nomeou para o lugar dele o Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Lula, que é um diplomata, né, que agora está assumindo o Ministério da Defesa. Alguns militares não gostaram, mas a gente tem um áudio aqui também da própria Dilma falando sobre o Celso Amorim, dizendo que ele é a pessoa ideal para a pasta, e também a polêmica declaração do Nelson Jobim dizendo que votou no Serra na última eleição. Escutem aí. Eu escolhi o ex-ministro Celso Amorim porque eu tenho certeza absoluta de que com ele esses projetos terão continuidade e ganharão mesmo maior velocidade e solidez. O Serra foi meu marido de casamento, eu morei com ele há algum tempo aqui em Brasília, convivemos sempre, dizendo ao Lula. E, inclusive, agora, quando eu vou a São Paulo, normalmente eu janto com ele, vou ao Palácio, eu e a minha mulher, que nos damos muito bem, etc. E eu votei no Serra. Bom, João, você viu aí que a Dilma dá a carta branca aí para o Celso Amorim, confia nele, ele que tem a carreira mais ligada à diplomacia, né, foi chanceler no governo Lula, participou ativamente, né, das últimas relações do Brasil com países africanos, com o Irã, né, no Haiti também, foi um dos apoiadores, e agora ele está assumindo o Ministério da Defesa, né, que é praticamente o oposto do que ele foi, né, ele mexia com relações exteriores, né, diplomacia, e agora assume o Ministério da Defesa, que a primeira coisa que vem na cabeça quando você fala de Ministério da Defesa é exército, combates, guerras. O que você pode dizer dessa nomeação do Amorim? Você acha que vai ter algum tipo de problema com o exército, problemas de relacionamento, ou você acha que dá para o Amorim fazer um bom trabalho aí nesse novo ministério? Eu acho que vai ser um teste de entendimento entre as duas partes, né? Porque o Celso Amorim vai ter que ter jogo de cintura para lidar com os militares, que são muito mais
pulso firme, não tem tanta capacidade de manobra em negociações, são muito mais diretos. E o Celso Amorim, que já tem na veia aquela questão da diplomacia, da negociação. Inclusive, o que me chamou a atenção foi no discurso dele, justamente o inverso, acostumado a ouvir sempre ele no governo Lula falando sobre entendimento, sobre negociação, sobre paz. De repente, no discurso dele de posse, obviamente para agradar os militares, ele falou que o Brasil precisa sim usar o exército, né, as forças armadas, caso seja necessário, para defender as riquezas naturais, adotando todo um discurso politicamente correto para os militares. Então eu acho que vai ter que ter uma boa capacidade de entendimento entre os dois lados. Até porque não é muito do perfil do Amorim, né, essa coisa mais bélica, né? Ele sempre nos discursos dele, até mesmo no caso do Irã, ele era sempre um dos principais apoiadores do diálogo, né? E agora ele está justamente do outro lado, né? Que os militares teoricamente não dialogariam tanto com o Irã, né? Adotariam uma postura mais direta, né? Uma postura totalmente oposta ao que o governo Lula foi tomando no caso do Irã, né? Tentar uma aproximação, uma negociação, desagradando até os Estados Unidos e outras potências. E eu acho que pode ser uma aposta aí, pode ser boa até para a própria Dilma, né? Porque o Amorim tem esse perfil de conciliar, né? Pode ser que ele seja um ministro que não arrume tantas confusões com militares, né? Dentro da pasta, né? O Jobim também foi um ministro que os militares gostaram muito do perfil, né? Porque ele não teve muitos conflitos, né? Com o corpo militar, né? Mas ele acabou tendo brigas com o próprio governo, né? Que foi mais ou menos assim um tiro no pé dele mesmo. Essas declarações essas declarações públicas, né? De dizer que votou no Serra, de criticar a ministra, foi completamente ele pediu para ser demitido, né? A impressão que eu tenho é que o PT, o governo Dilma, encerra uma fase que foi do governo Lula, em que havia essa preocupação em estar bem com os militares. Na época que o Nelson Jobim foi nomeado ministro da Defesa, havia essa necessidade, o governo queria se entender, manter uma linha de entendimento com as Forças Armadas, conseguiu isso perfeitamente com a nomeação do Jobim, porque, como você mesmo disse, ele se encaixa perfeitamente no cargo, e parece que agora, com a nomeação do Celso Amorim, o governo dá a impressão de que não está mais tão preocupado em manter esse relacionamento muito próximo com as Forças Armadas. A intenção talvez seja deixar as Forças Armadas de canto um pouquinho e se dedicar a outras coisas, a adotar um perfil um pouquinho mais diplomático. Verdade. E por fim aí, né, para a gente encerrar esse comunicast, a gente vai ouvir aí um áudio uma das declarações mais repercutidas essas semanas, né, no mundo todo, que foi o discurso do Barack Obama lá na Casa Branca, falando logo após a nota dos Estados Unidos, né, algumas agências rebaixaram a nota de corte da economia americana, né, que era um AAA, e passou para AA+. E isso daí causou um rebuliço tremendo nos mercados mundiais. A gente teve aí queda nas bolsas europeias, aqui no Brasil, Argentina, Estados Unidos. O mundo inteiro parece que sentiu esse rebaixamento aí dos Estados Unidos. E o Obama deu uma declaração, claro, né, sempre positiva do seu país, dizendo que não importa o que as agências digam, os Estados Unidos serão sempre o lugar mais seguro para investir o dinheiro. Então vamos ouvir aí um pedacinho do discurso do Obama. But here's the good news. Our problems are imminently solvable, and we know what we have to do to solve them. Markets will rise and fall, but this is the United States of America. No matter what some agency may say, we've always been and always will be a AAA country. Bom, João, a gente viu aí o Obama falando e dá para ver, né, que ele está tentando levantar a moral do país depois desse rebaixamento aí que algumas agências deram
para a nota de corte americana. E aí fica claro também que ele deu nesse mesmo discurso ele deu uma crítica, né, ele bateu um pouquinho na oposição, né, dizendo que os republicanos foram irresponsáveis ao deixar para resolver, né, esse impasse, se aumenta ou não o teto da dívida aos 45 minutos do segundo tempo, né, eles demoraram o máximo que eles puderam, e isso daí também acabou prejudicando um pouco a imagem dos Estados Unidos no cenário mundial. Você acha que essa coisa, essa nota, esse rebaixamento da nota, essa crise aí pode afetar não só os Estados Unidos, como o mundo todo, o mercado inteiro global, inclusive o Brasil? Quando se fala do potencial dos Estados Unidos, potencial econômico dos Estados Unidos, é sempre uma luz amarela que se acende para o mundo inteiro, porque eles ainda são a maior potência do planeta, em gastos, em produção, então sempre é motivo de extrema preocupação para o mundo inteiro, né? A questão é que o Obama está tendo muito problema internamente com esse embate político que já começou desde a negociação para o aumento do teto da dívida, né? Toda a demora dos republicanos em ceder isso, e o mundo acompanhando temeroso sobre o que ia sair do Congresso americano. Foi aprovado o aumento com muito custo, mas nem mesmo isso impediu que os investidores ficassem receosos com uma possível crise. Além do mais, a situação não só nos Estados Unidos, tem a Espanha, tem outros países da Europa, com Itália, com sérios problemas financeiros. Então o mundo todo apreensivo, com medo que se repita a crise de 2008, então já 3 anos depois um novo problema econômico mundial, né? Até porque muitas economias não se recuperaram, né, daquele baque, né? Inclusive o próprio Estados Unidos não se recuperou totalmente daquela crise que atingiu em cheio a economia. A gente tem na Europa, né, a Grécia e o Portugal fazendo acordos com a FMI, né, a Irlanda também fez acordo. A gente tem a Espanha e a Itália ali, né, na beiradinha do abismo, né, com esse problema de crise também. E aí a gente tem França, Alemanha procurando não atrair tanta responsabilidade para si, né, para resolver essa crise. E tem o próprio Estados Unidos, que agora também está meio... ficou um pouco com a reputação um pouco manchada, né? Até mais por causa... Eu acho que ficou mais com a reputação manchada por causa desses problemas lá internos, né? A oposição não pensando no próprio país, né? Pensando mais em si e em prejudicar o Obama, né? Ao invés de pensar no próprio país, porque se tivessem chegado a um acordo mais cedo, provavelmente eles não estariam passando por todo esse problema. E a gente ia ver também até a própria China se metendo na confusão, né, criticando a condução dos Estados Unidos nessa elevação, né, da dívida externa, a própria China pedindo para os Estados Unidos serem ágeis para resolver os problemas. Então eu acho que a gente ainda vai ter algumas semanas aí um pouco turbulentas aí no mercado, né, com bolsas em queda, e muitos investidores aí pensando 2 vezes antes de fazer alguma compra ou negócio. E é válido de citar também que fica a imagem de que os Estados Unidos não tem muita margem de manobra para contornar essa situação, né? O Banco Central americano fez uma reunião, e dessa reunião não se saiu decisão nenhuma. Pelo contrário, ele só admitiu de que a situação econômica é grave e o risco é enorme. Então, frustrou todos os investidores que esperavam uma decisão, algum pacote, alguma ajuda do Banco Central dos Estados Unidos, algo que não ocorreu, né? Portanto, é um sinal de que o mundo precisa, o mercado financeiro mundial precisa se ajudar para evitar riscos maiores, para evitar uma nova crise, né, que poderia afetar ainda mais aqueles que já estão afetados. Sim. E agora, né, no ano que vem a gente tem, além, né, dessa turbulência, aí tá chegando as eleições americanas, então vai ter aí, eu acho que o cabelo do Obama vai ficar cada vez mais branco, né?
Porque sem dúvida, problemas não faltam para ele. A gente viu quando ele assumiu, estava com uma aparência bem mais jovem e tal, agora ele já está com os cabelinhos brancos. Eu acho que no final do mandato dele vai estar com o cabelo da cor do Bill Clinton, talvez, bem branco, de tantos problemas que ele vai enfrentar. A oposição também não quer ficar mais 4 anos fora do governo, então vão ser aí um ano aí bem turbulento para os Estados Unidos, também tentando recuperar, né, esse rebaixamento, né, da nota de corte. Bom, a gente encerra por aqui, né, esse programa, a gente debatendo aí o governo Dilma, esse problema aí dos mercados financeiros. E tem no blog da comunicação, né, no blogdacomunicação.com.br, se você entrar lá tem uma enquete sobre esse problema da crise dos Estados Unidos, né, a gente está perguntando se vocês acham que o Brasil suporta, né, os efeitos da crise dos Estados Unidos. Da outra vez quando teve a crise, o Brasil foi um dos países menos atingidos, e agora vamos ver se esse problema das bolsas americanas, do mercado americano, atinge aqui o Brasil, né? Por enquanto a gente ainda não sentiu na pele problemas, né? Mas a gente não sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria também de agradecer a presença do João, né, nesse podcast, e vamos ver o que dá, né, no mercado global, e também vamos ver se a Dilma continua fazendo a faxina ou se ela vai dar um tempinho. Eu agradeço a oportunidade de participar e justamente o mundo todo acompanhando apreensivo aí esses passos, né, tanto da Dilma em Brasília como no mundo inteiro, a questão da crise nas bolsas de valores. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê aí num próximo podcast. Um abraço a todos e até mais.